ele está aqui comigo também, justamente. Tem que estar os nossos entrevistados desta forma. Por isso, hoje eu tenho aqui mais uma vez a felicidade e o prazer de receber para esclarecer muitas questões para a gente sobre legítima defesa, sobre a questão de posse, porte de arma, reação em determinados momentos, em assalto, ou entrando na sua casa, ou tentativa de pessoas querendo fazer mal a você. Vamos tirar essa dúvida agora com ele, um dos maiores advogados, na minha opinião, posso dizer assim, advogado criminalista do nosso Piauí. E eu tenho certeza que muita gente hoje está aqui no nosso 23.1, muita gente está através das redes sociais também para assistir e para tirar a dúvida. Então, por favor, coloca já na tela aqui para tirar a dúvida da população. Quem tiver alguma dúvida, se chegar, Lorena, já pode mandar para mim aqui no ponto 99911-2111, 99911-2111. Eu converso agora com ele, Dr. Nazareno Té. É um prazer recebê-lo. Muitíssimo obrigado. Prazer é nosso em mais uma vez estar participando deste programa, nesta emissora, TV O Dia, onde já está selecionado um grande número de pessoas que são assíduos no teu programa. Muitíssimo obrigado. Tivemos no nosso primeiro encontro, eu posso dizer dessa forma, vai praticamente um mês, né? Completar praticamente um mês. Exatamente. Eram tantos assuntos para a gente conversar, e aí eu já fiz um convite para o senhor. Falei, olha, logo eu quero que o senhor esteja por aqui, se possível, e o senhor automaticamente esteve à disposição do nosso programa. E hoje, doutor Nazareno, para quem não conhece, na primeira vez que veio, falou sobre a questão da Marília Mendonça, da queda do avião. Ele é piloto de avião, além de ser, como eu já falei, um dos maiores advogados que nós temos no nosso Piauí. Ele é piloto de avião. E hoje, mais precisamente, está aqui na sua função, né, no seu trabalho, que é advogado, e também como colecionador, atirador, caçador. É a sigla CAC, né? Ou seja, eu fiquei procurando, pensando assim, quem seria a pessoa mais adequada para tratar sobre esse assunto? E não, na minha opinião, essa é a minha opinião, não existe pessoa mais adequada para falar sobre isso. Porque o senhor, advogado criminalista, o senhor é CAC, tem experiência em estande de tiro e em outros casos. Então, só o senhor para poder comentar e tirar essa dúvida da população, né, doutor Nazareno? E por isso já passo a palavra para o senhor para saber o que é. Explique em poucas palavras para que o nosso público possa entender. A legítima defesa e quando é que ela pode ser? Olha, a legítima defesa é uma excludente de criminalidade quando você perfaz um tipo. Mas, como diz, legítima defesa. É uma defesa legítima. Como é uma Seria defesa uma defesa legítima? legal. É uma defesa que esteja prevista na lei. Na lei. E autorizada pela lei a que você possa exercê-la. Perfeito. Em toda a sua plenitude, mas dentro das cautelas e dentro do formato legal. Para que você não cometa crime, você tem que estar absolutamente dentro do limite do que seja legítima defesa. A legítima defesa, sendo um excludente de criminalidade, primeiro ela está sendo falada lá no artigo 23, que diz quando você comete um ato que poderia ser um crime, está tipificado e tem um tipo, mas não é crime, certo? Então, são três situações: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, certo? Ok. E exercício regular do direito. Então, quando você exerce isso aí, dentro da sua plenitude, você não comete crime. Muitas vezes mata, mas nem sempre que se mata se comete crime. Quando você mata, abrigado por uma circunstância que a própria lei te dá. Por exemplo, o Estado tem que estar presente em todas as ocasiões onde eu possa, como cidadão, ou com você, como cidadão, passar por perigo, passar por constrangimento, passar por alguma coisa dessa aí. Mas o Estado nem sempre está presente. Nem sempre está. Não tem um botão que vai apertar e aparecer a polícia, impossível. Costumo dizer. Por isso é que o Estado, que tem o monopólio de fazer a nossa defesa, ele devolve
esse monopólio a você mesmo, Sim. a mim mesmo. Ele devolve. Tá aí, eu estou te devolvendo a possibilidade de você se autodefender de acordo com a previsão legal. E se você assim agir, você pode até matar, mas não vai cometer crime. Entendido. Porque o crime, deixa eu só dizer mais uma vez aqui. À vontade. O crime é o quê? É um fato típico. O que é típico? Tem que ter uma previsão legal antes do acontecimento. Aham. Matar alguém, tá lá na lei. Se você matar alguém, já tá, é típico. Antijurídico, contrário ao direito. Se você matar alguém no exercício regular de direito, na legítima defesa, você não está cometendo crime. Porque não há a antijuridicidade, que é o que Perfeito. caracteriza o crime também, certo? Certo. Então, você vê o seguinte, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. O que é culpável? É aquela pessoa que já tem uma consciência do bem e do mal, do que deve fazer e do que não deve fazer, e mesmo assim ela comete. Então, culpável. Por exemplo, uma criança de 8 anos, de 10 anos, não pode ser culpável. Culpada. Ela não tem entendimento. Porque ela não tem o entendimento daquele fato e de se autodeterminar com aquele entendimento. Não tem como. Um menino de 14 anos, não, ainda pode até ter. Assim a gente acha que tem, mas na lei ele não tem capacidade de entender aquele fato como um fato criminoso, danoso. Perfeitamente. Inclusive, o senhor falou sobre 14 anos, e é um outro tema muito sério, né? Onde a gente costuma ver grandes fatalidades acontecendo. A gente falou sobre agora, o Estado está ali, né? Está presente, não tem como estar em todos os momentos, não tem um botão para apertar e a polícia militar aparecer na hora, ou a polícia civil fazer a investigação naquele momento. Mas é o seguinte, doutor Nazareno, a gente percebe que a violência aqui no nosso estado, a violência não, posso dizer em todo o Brasil, só tem aumentado e o cidadão cada vez mais em dúvida do que deve ser feito. Por isso aqui é um tema amplo, é um tema legítima defesa, é um tema onde a gente pode abordar várias questões, até a questão do armamento, como bem sabemos, né? O senhor como colecionador, atirador, caçador, ou caçador, atirador, colecionador, melhor dizendo. Um dos três, né? No meu caso é atirador. No seu caso é atirador. O cidadão, ele tendo a posse, vamos para a posse, não vamos nem trazer sobre a questão da posse e do porte, para que o cidadão possa entender. A posse é você ter o seu registro e poder ter a sua arma dentro de casa. Legal. Né? A posse ilegal é a detenção ilegal de uma arma sem estar autorizado. A posse legal. A posse legal, você tem que estar autorizado, no caso é pela Polícia Federal, perfeito, a manter em um determinado ambiente fechado aquela arma para a sua autodefesa. Muito bem, vamos tirar essa dúvida. A posse e o porte, para que a gente possa já fazer essa pergunta. Te dá direito de transitar com ele por qualquer canto, a não ser que alguns locais sejam restritos. Certo. Por exemplo, andar de avião, aí você já não pode levar ele, você tem que entregar lá no guichê e tal. Perfeitamente. A pergunta é por quê? Muitas pessoas têm arma, mas não sabem às vezes o seu direito, não sabe qual momento deve atuar, em que momento deve se defender. Dentro de casa, tendo a posse legal, claro, né, dentro da sua casa, o indivíduo que adentra, que pula o quintal da sua casa, muitos já, ao ver, pelo calor da emoção, por ter a posse, por ter apenas o registro da Polícia Federal e não ter o devido preparo, assim como costumam ter os CACs, né, que costumam atirar com frequência, termina às vezes cometendo algo. O problema é o seguinte, você pode até se valer de uma excludente de criminalidade, por exemplo, como a legítima defesa, mas sempre sabendo que a legítima defesa também tem um objetivo de minimizar o efeito contrário. Sim. Né? Se você pode paralisar aquela agressão com um tiro na perna, por que você vai atirar na cabeça? Perfeito. Se você pode paralisar aquela agressão que o cara está querendo vir, a iminente agressão, com um tiro para cima, de advertência, por que você vai atirar nele? Entendeu? Porque então não se deve fazer isso. A vida é um bem que Deus nos deu. Eu não posso tirar nem mesmo a minha vida, porque a vida não me pertence. Sim, eu não posso tirar a minha própria vida. Então, a vida é uma dádiva de Deus.
E não pode ser, de uma hora para outra, você dizimar alguém, porque não, mas ele entrou na minha casa, tem excesso. Entenda bem, a legítima defesa só se caracteriza enquanto eu estou sofrendo ou estou na iminência de sofrer um dano. Um dano, uma agressão. Uma agressão, certo? Se aquela agressão com um tiro para cima parou, eu não posso mais continuar atirando, não vou atirar. Aí é perversidade, aí é excesso, aí caracteriza o crime em si, desde dentro da sua casa. Se foi comprovado de que a pessoa, com um tiro de advertência, ela parou e você continuou, isso não está certo. Isso, certo? Às vezes a gente vê na televisão, até a gente batendo palma, quando é uma tentativa de assalto frustrada, e aí o cara vai e corre, deita no chão e o cara fica atirando. Aquilo não pode fazer. Aquilo ali não pode. Não pode, é excesso. É o excesso. Descaracteriza a essência do Instituto da Legítima Defesa. Não foi feito para isso aí. Já se torna algo completamente ilegal. A legítima defesa está em todas as legislações do mundo, certo? Por quê? Porque existe um instinto que está está no nosso interior, que é a preservação da nossa vida. Eu tenho que preservar a minha vida, você tem que preservar a sua vida. Agora, quais são os meios necessários? Se você tiver apenas uma banda de tijolo aqui, você pode jogar. Mas se você não tiver nenhum meio para se defender, tiver um canhão aqui, você pode atirar nele. Não tem problema. É os meios necessários. Quais são os meios necessários? É aqueles que estão disponíveis a você na hora que você está sofrendo a agressão, está na iminência de sofrer essa agressão. Perfeitamente. Olha, eu tenho aqui mensagens de Soraya. A Soraya está nos assistindo, é sua fã, viu, doutor Nazareno? Obrigado, Soraya, um abraço. O grande Tony, um abraço para o meu caríssimo jornalista Tony Rodrigues. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Temos também aqui o Adriano na Primavera, o Adriano, muita gente, inclusive Cax, assistindo nesse exato momento o nosso Linha de Fogo e com esse assunto que é tão amplo. Eu quero aqui, o doutor Nazareno, a gente percebeu que hoje está sendo levado a júri como eu falei agora há pouco, um indivíduo que nunca, na minha opinião, nunca deveria ter nem vestido a farda do Exército. Né? Não só a farda do Exército. Que matou o caso da Yarla. Ele hoje vai a júri. A gente estava fiz uma análise antes de mostrar a matéria. Imagina se essas meninas, se essas mulheres tivessem um preparo, algum curso, alguma prática, algo que pudesse ao menos dar uma possibilidade de reação. Como seria, né? Então, é algo que a gente pode trazer. E aí eu pergunto para o senhor. Eu posso dizer a você que existem vários CACs femininos. Feminino. Eu fiz agora uns tiros há poucos dias atrás. Curso, inclusive, com um campeão, Lucimar, campeão brasileiro e campeão mundial de tiro. Sim. Eu fiz um curso com várias mulheres. E as mulheres estão se preparando mais e mais. Em determinadas situações, elas tiraram muito melhor do que eu. Ou seja... Então elas estão preparadas. Estão se preparando. Estão se preparando. Então as mulheres têm que se preparar, porque não vejo muita diferença entre mulher e homem. Em termos de ser, de unidade, qual é a diferença? Qual é a vantagem que tem o homem? Porque ele é mais ignorante, porque ele tem mais força, mas a mulher tem mais inteligência, ela articula os fatos de forma mais minuciosa. Sim, e aí eu pergunto para o senhor, a sua opinião, o que poderia ser feito relacionado a essa tendência? A gente tem percebido a grande quantidade de casos de feminicídio, as mulheres que andam e estão vulneráveis, vamos dizer dessa forma. Por quê? A gente sabe muito bem, acabamos de falar, o Estado não tem como estar presente em todas as situações. Vai falar, mas Sérgio Olon, mas doutor Nazareno, quem deveria estar cuidando é o Estado. Mas não tem como, a gente falou, não tem um botão como apertar, não tem como apertar um botão ali para salvar automaticamente essa... Eu quero dizer para você... À vontade. Que o primeiro homicídio aconteceu entre Caim e Abel. Caim e Abel. Dois irmãos. Começou ali. Perfeito. Certo? Então, veja só, dois irmãos, um matou o outro. Caim matou Abel. Perfeitamente. Certo? E daí para frente, o homicídio passou a ser considerado um fato social, além de ser um crime punido, repudiado pelo Estado, mas não deixa de ser um fato social.
Certo? Sem dúvida. Sempre alguém vai matar alguém. Vai ter E isso. vai matar das formas mais diversas possíveis. Às vezes com alto grau de periculosidade, de perversidade. Fazendo sofrer aquela pessoa antes de morrer. Quem não já assistiu, às vezes o cara dá não sei quantas facadas, depois corta a garganta, pega uma pedra... Crueldade por cima de crueldade. Coisa que excede a nossa capacidade de entender o ser humano. Sim. Será que ele é um ser humano ou é um ser desumano? E fica difícil da gente compreender isso aí. Pelo grau de perversidade, por aquela vontade de destruir, de matar uma vida, tirar aquela vida, é uma coisa terrível. Sem dúvida. Agora, sempre vai existir. O interessante é que nós possamos ter campanhas de fraternidade, sabe? No lugar de você incentivar a violência, incentive a paz, dê a paz. Quando alguém disser, Jesus mesmo, quando alguém bater numa face, deu a outra. Entendeu? Por quê? Porque é perdoando que se é perdoado, é perdoando que você consegue a remissão dos seus pecados e abre uma janela para você ir ao céu. Uma pergunta, a pergunta sobre a questão da reação. Muitos casos, quando reagir ou não? Olha, veja só. Toda vida, existe uma regra básica na lei penal brasileira de que os bens tutelados, protegidos, os bens que são protegidos pelo Estado, eu posso utilizar a legítima defesa. Por exemplo, o meu patrimônio. Sim. É um bem que Agora, não é porque o cara subiu no pé de manga lá do meu quintal que eu vou pegar uma espingarda e vou dar um tiro nele. Há uma desproporcionalidade e há um requinte que todo mundo enxerga nisso aí de crueldade, de falta de humanidade. Então, mas o que acontece é o seguinte, se eu estou com o meu celular, é meu patrimônio. Meu celular, o seu, deve ter muitas informações que a subtração desse meu celular vai me causar um dano. Um dano muito grande. Sem falar no dano de prejuízo de alguém usar e conseguir tirar alguma coisa do meu patrimônio. Então eu posso utilizar a repulsa de forma violenta para fazer cessar aquela agressão. Sim. Agora, eu não posso fazer a agressão num ato pretérito. Entenda bem. Perfeito. Se a pessoa tomou o que é meu, tá lá e vai embora, e eu corro atrás, aí ele entra numa casa, aí eu chego lá e mato a pessoa, isso não é legítima defesa. Perfeitamente. Isso não é legítima defesa. Você, no máximo, você poderia prender esse cara, se você tivesse uma arma, aquele negócio, deter, chamar a polícia, alguma coisa desse. Porque o que nós não podemos é banalizar a vida. Sem dúvida. O bandido já banaliza a vida. Perfeitamente. O bandido vai assaltar, depois que toma celular, toma tudo, ele pegar e dá um tiro na tua barriga. Ele não liga pra nada. Não tá ligando pra nada, entendeu? Se formos agir dessa forma, vai estar sendo com a mesma moeda, vai ser a mesma coisa. Eu tenho uma entrevista de um bandido aqui que ele disse o seguinte, matei. E daí? Já matei não sei quanto, não sei o quê, como se tivesse uma coisa, como se ele tivesse morto, sabe o quê? Uma formiga, uma galinha, alguma coisa desse tipo aí. Coisa, né, entendeu? Então, nós não podemos banalizar o que há de mais importante. Qual é a minha maior riqueza? É a minha vida. Sem a minha vida, não acabou, eu deixo de existir. Sem a sua vida, você deixa de existir e aí a TV, o dia, perderia um grande repórter. Eu vou lhe dizer uma coisa, precisaríamos... são tantas perguntas, o caso é tão amplo que precisaríamos bem mais de 20 minutos de entrevista. Sim, mas a TV, você já sabe como é que funciona uma TV, é verdade. Né? E já tem uma experiência muito grande. Aí eu digo mais, né? Não é só a experiência como piloto, não é só a experiência como CAC, não só como advogado, mas também na TV. E né? como homem também, sabe? Eu tenho conhecido tantas informações, tenho tido tantas informações, né? Coisas que você nem acredita que esteja acontecendo, sabe? Mesmo. Pessoas que você não acredita que uma coisa tão ruim saia daquela pessoa. É mesmo, doutor Nazareno. É? Doutor Nazareno, vamos conversar mais. Terei todo prazer. Eu quero conversar mais com o senhor. Só não posso mais conversar nesse exato momento, porque já estamos em cima do horário. Mas aqui, ó, o professor, advogado, o Tiago Normando, doutor Tiago Normando, o Lucas Breno CAC, também estão em sintonia, estão assistindo aqui nesse momento o nosso programa. E assim, eu só tenho que agradecer ao senhor. Eu só queria, se você me permitir, um minuto só, para dizer o que fazer. O que fazer é nós
pacificarmos as pessoas. Onde tiver a oportunidade de você levar uma palavra que conforte, uma palavra que mude, a pessoa às vezes diz, não, se eu pegar um cara assim, eu mato. Não tem que fazer isso. E é verdade. Não tem que fazer isso. Parabéns pela posição. Não tem que fazer mesmo. isso. Nós temos que conversar, verificar. E eu não posso passar uma imagem de que nós devemos matar as pessoas. Não! A vida tem que ser preservada. Parabéns. É uma dádiva de Deus. A minha vida e a sua é importante como qualquer outro tipo de vida. Agora, tem determinadas situações que se apresentam para nós como ou você mata ou você morre. Perfeito. Porque às vezes não dá nem tempo para correr. Eu tenho uma perna aqui meio ruim de correr. Então até para correr fica difícil. Fica mesmo. difícil. É o jeito que tem. Doutor Nazareno, muito obrigado. outra Existe uma música falada assim, que canta assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, né? É mais ou menos assim. Eu acredito que o que está faltando é Deus no coração das pessoas. Falou tudo. Muitíssimo obrigado, doutor Nazareno. Um forte abraço para o senhor. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso Linha de Fundo. Vamos às ordens. Digo mesmo, mais uma vez.